Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook novamente. Estou gravando esse vídeo à tarde em um caráter até de urgência, porque não é bait o anúncio que está na thumbnail, tá? Muitos canais fazem bait, gostam disso para atrair o público, e alguns baits são bem criminais, né? Os caras abusam. Mas nesse caso eu fiz a análise mais complexa e mais difícil que eu já me deparei ao longo da história desse canal. Muitas pessoas questionam as habilidades da clarividência, as habilidades que eu apresento, que não são, qualquer pessoa consegue desenvolver, né? Mas a gente vive num mundo completamente bitolado, onde pessoas alegam ter dons, e eu sempre falei que não existem dons, existem habilidades que são desenvolvidas por meio, claramente, de uma religião, o budismo e o hinduísmo. Não se nasce com isso, se desenvolve isso. Mas o Brasil, ele gosta de super-heróis, então você vê, né, pseudo-médiums por aí que se diziam tão poderosos e que, na verdade, eram bem criminosos. Bom, eu sempre falei que todas as habilidades que eu aprendi foram desenvolvidas por meio da religião. Então, quem quer acreditar nisso, ok. Quem não quer, continua aí falando mal de mim na internet. Eu sempre venho ao público falar para as pessoas, me desafiem, paguem análise de suas casas. É um valor extremamente acessível e as pessoas recebem um relatório sobre o que foi encontrado em cada cômodo. Claramente, eu descubro que jovens que gostam de ofender, eles não têm dinheiro. Então eles não pagam, então eles ficam ofendendo. A ignorância não é minha, é deles. E aqueles que são inteligentes falam, ok, está aqui a análise e a limpeza. Porque se pagar a sua análise, não é feita a limpeza. Então, está com curiosidade, paga a sua análise. Lembrando que nada vai ser retirado, só vai ser descrito, se você não pagar a limpeza. Eu tenho um e-mail aqui de uma pessoa que eu vou chamar de Cris. Cris contratou a limpeza de casas e pediu a análise junto. Pagou, honrou um compromisso financeiro, e eu me deparei na casa mais complicada de analisar vista no canal. Tem gente que abusava no passado, mandava vídeos homéricos e mandava analisar mansões. Hoje, desculpa, o vídeo ele é curto e casas pequenas. Se a casa é muito grande, infelizmente vai ser bandeira 2, vai acabar pagando mais caro, porque me tira a possibilidade de poder atender pessoas com enfermidades sérias. E, claramente, o desgaste. A casa da Cris era uma das casas mais antigas e de estruturas mais clássicas e sólidas já visto. Não era uma casa tão grande assim, é uma casa, sei lá, deve ter 400 metros quadrados, e uma casa muito antiga. Quando eu comecei a analisar essa casa, eu me deparei com a morte. E assim, é que assim, eu não filmo durante as análises as minhas reações, mas claramente falo para a Cris e para as pessoas que contrataram esses serviços tal, que eu realmente, eu paro aqui e fico olhando de maneira bem abismada aquilo então que eu me deparo. Por quê? Porque são energias extremamente prejudiciais. Deixa eu ver se tem algum dado aqui da pessoa, só para mostrar, tá? O e-mail está aqui, ok? Como a pessoa não é pública, eu não vou divulgar o nome da pessoa, mas eu vou só ler para vocês e eu vou mostrar. Então, quando ela entra na casa, já tem o primeiro dormitório à esquerda. Quando ela grava o primeiro dormitório, eu já falo que existem situações curiosas ali. A casa toda aparenta ser bem antiga e muitas pessoas possivelmente faleceram no local ou apresentaram enfermidades face à elevada idade. Pessoas de idade ficam muito acamadas num processo mais lento de recuperação. E com isso, claramente, o aumento do número de remédios, o aumento no número de enfermidades, faz com que, então, a pessoa ela projete muitas energias e vibrações para o ambiente, até a hora do seu falecimento, que acontece dentro da casa. E isso gera claramente formas de pensamento, impressões da enfermidade e todos os obsessores que são atraídos pelo corpo que já encontra-se
um estado elevado, né, de enfermidade e depois a morte. Então isso cria um ambiente muito estranho e que qualquer pessoa que entre vai falar, é uma casa da morte. Então no primeiro quarto temos uma situação diferente da observada, num canto direito, bem rente à cama na parede, onde está uma espécie de um encosto, onde as pessoas, né, encostam na cadeira, temos uma presença. Ele plasma de branco. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Com um grande avental, como se fosse uma roupa de hospital. E está conectado à cama que está no meio do quarto. Geralmente isso é observado a pessoas que faleceram no local e ainda se mantêm conectados aos ambientes, ou mesmo pessoas de idade que apresentam familiares que os acompanham e se apresentam ao final da vida, e isso acontece. Antes da minha avó falecer, ela alegava estar vendo parentes que faleceram. Se a gente for olhar dentro do critério de uma neurociência, de uma psicanálise, claramente é o envelhecimento, são formas como a mente começa a entender e interpretar a possibilidade de uma morte, são, né, situações criadas pela mente ou mesmo pelo processo do inconsciente que resgata então as impressões do passado, trazendo isso à tona. Claramente dentro da psicanálise isso é chamado de recalques, né? São situações, pessoas que nós entramos em conflito que começam a aparecer hoje. Tudo bem, dentro desse critério tudo bem, mas aquilo que eu vi realmente estava conectado à cama e não uma pessoa. O que demonstra alguém que estava deitado lá e que possivelmente faleceu. Faleceu em um hospital e que estaria plasmado ainda com as roupas e vestes do hospital. Isso raramente acontece. Raramente. Mas acontece. Raramente. Ok? Bom, ele entra então numa outra sala, tem uns sofás que estão virados um para o outro, tá? Que é como se fosse uma sala de TV, e tinha uma presença no canto do sofá, perto de uma janela de vidro. O mesmo que está, então, ele estava num canto observando toda a movimentação da casa, tá? Esse tipo de obsessor é mais comum encontrado em ambientes onde existe consumo de medicamentos, mas o mesmo apresenta não somente a questão de estar atrelado a quem faz uso do mesmo, mas a situações de raiva e indignação. E eu quero que você preste atenção nisso, porque é sério. Ao longo de muito tempo, e observando a casa das pessoas, e relatando e fazendo todas essas pesquisas, claramente, com o acompanhamento de situações diferentes da vida das pessoas, eu percebi que existem vibrações diferentes por situações diferentes. Existem obsessores de raiva, claro que existem. Pessoas que morreram e que não querem morrer, eles querem continuar vivos. Então a indignação se faz presente. Pessoas que, por exemplo, trazem histeria, geralmente mulheres, trazem a energia da histeria, da situação de ter tido uma vida muito ruim, ter sido abusada por relações parentais, foi reprimida ao longo de toda a sua vida e no final percebe que deixou tudo, né? Tipo, desperdiçou uma vida. Gera essa histeria, a sua indignação, a sua insatisfação para com a existência e passa a causar mal às pessoas. Certos obsessores então, pessoas que consumiram drogas medicamentosas ou mesmo excederam o consumo de álcool, drogas e vícios, quando morrem, o corpo de energia, ele muda, ele fica como se fosse uma gosma preta. E certas características que esses seres vibram denotam realmente estar conectados ao excesso de medicamentos. Então, pode ter sido qualquer pessoa que faleceu e o uso de medicamento, então, ficou registrado no corpo de energia dessa pessoa. Então, ele plasma ainda com o registro disso. Ele se sente atraído por medicamentos, ele se sente atraído por pessoas que fazem uso de excesso de medicamentos, tá? Isso pode causar problemas, sim, problemas de pele, problemas respiratórios e levar até o excesso de consumo ou a redução do procedimento de cura por meio de medicamentos. Ok. Esse tipo de energia pode levar as pessoas, então, a ter essas sensações de inquietação,
desacordo, que são situações de briga constantes, de não entendimento, não aceitação, raiva, agitação mental e até mesmo brigas, situações de conflitos por idiotices. Depois disso, ele entra num outro quarto. O outro quarto era repleto de formas de pensamento, mas também tinha um obsessor que estaria lá no meio do quarto. Essas formas de pensamento estavam relacionadas diretamente a quem dorme lá, geradas por problemas emocionais que acabam gerando conflitos digestivos, ou seja, ligados ao estômago, fígado e pâncreas, que são regiões sensíveis que podem causar até mesmo diabetes. Por que isso? Existem pessoas que acabam propagando muitas situações conflitantes em sua vida, mas elas não conseguem se livrar do passado. Então elas vivem no passado, vivem no e se. E se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito isso, se o meu pai tivesse feito aquilo, minha mãe tivesse feito... Vive nessa sensação do recordar, de sempre ficar mastigando situações do passado e não consegue sair para um futuro. Não consegue projetar isso para uma situação do dia a dia. Não consegue viver o dia de hoje. E esse apego às situações do passado fazem com que, então, problemas emocionais entrem em conflitos constantes, desequilíbrios sérios emocionais, levando a tristezas e até a depressão. O problema é que quando nós lidamos com essa questão viral, né, porque nós temos essa pulsão viral da raiva, de querer uma situação que te leva a ter raiva de uma pessoa, por alguma coisa que essa pessoa fez, pode te levar a querer matar essa pessoa. Isso é uma pulsão a qual você quer desintegrar essa pessoa da humanidade. Essa pulsão ela é tão viral que ela age diretamente sobre alguns órgãos, principalmente ao fígado. E situações de desequilíbrios emocionais seríssimos pode levar a problemas de diabetes, que eles chamam de diabetes emocionais. Para vocês terem uma ideia, existe isso. Então esse é um fator que as pessoas têm que aprender a controlar, pois existem as doenças psicossomáticas. Então, eu descrevo o que acontece exatamente dessa maneira. No quarto seguinte temos uma das mais complicadas energias observadas e claramente há necessidade de explicações por parte do proprietário da casa. Eu escrevo isso, porque nenhum vídeo existe informação privilegiada. Eu não chego para a pessoa e falo, me descreve o que você acha da casa. Não tem. Eu falo para as pessoas, eu não quero o áudio, eu quero só o vídeo. Não faço questão de você falando no vídeo. Eu quero a imagem. Aqui não tem esse negócio da Mayra que fica pegando informações, tal como dizem, né? Dizem que ela pega informações. Eu não quero informações. Eu quero a imagem. Eu quero a casa filmada. Não quero saber quem são os moradores, eu não quero saber nada. Eu quero só a imagem. Nesse quarto temos a energia da morte, e eu estou lendo para vocês exatamente o que está escrito. Esse tipo de energia está relacionada a possivelmente o falecimento de alguém que habita o cômodo e faleceu, ou mesmo alguém que faleceu na casa e passou a transitar dentro do quarto à procura de outra pessoa. Isso acontece. Então vamos lá, que você tenha um pai que está doente. O pai acaba falecendo e a consciência dele por ter ficado muito tempo naquele cômodo, ela permanece lá. Com o tempo, ele pode ter um fator elástico de trafegar pela casa e passa a frequentar o cômodo dos filhos. Aquela energia, aquela vibração começa a agir sobre o casal, começa a agir sobre outras pessoas da casa e podem até instigar problemas sérios de saúde, além de desequilíbrios emocionais. Quem entrava naquele quarto estava fadado a ter sérios problemas de saúde. E isso eu falo. Esse tipo de obsessor está do lado do sofá amarelo e pode causar problemas sérios de saúde a quem adentra o ambiente, como fortes dores de cabeça, enjoo, náuseas, problemas na nuca e pescoço. É a famosa pressão na cabeça, como se você entrasse num cômodo que você sente uma compressão muito grande. O cômodo que deveria ser grande, ele fica apertado e parece que você não é bem-vindo naquele lugar. Você passa a ser observado. É como se tivesse alguém olhando para mim agora ali no canto e eu parasse e falasse, ué, alguém está prestando atenção na minha conversa? Essa é a sensação. Caso ocorra a permanência junto ao mesmo, pode levar a problemas respiratórios e digestivos, porque ele começa a se sobrepor a você. E ele começa a agir sobre, obviamente, todo o sistema respiratório, pela pressão nas costas. Ele começa a causar, então, problemas emocionais.
Porque quando afeta o sistema respiratório, você começa a ter picos de ansiedade. É a famosa crise do respira, respira. No próximo quarto, apresenta somente um sofá, temos a presença de um ser ao lado da porta, rente à poltrona lateral do sofá. Esse tipo de obsessor é um homem alto que acompanha um senhor da casa, se conectando à sua base da coluna, causando problemas no quadril, riso e hipertensão. Existem obsessores que ficam no canto observando e que certas pessoas têm o mesmo costume de sentar sempre nos mesmos lugares. E ele fica só olhando. Com o tempo, ele aprende o fluxo de entrada e saída de pessoas da casa. E essa saída, entrada e saída do fluxo da casa, ele começa a entender o que acontece. Quando aquela pessoa senta sempre no mesmo lugar, ele tem a facilidade de se aproximar, porque ele sabe os horários, sabe o que acontece. E nesse saber o que acontece, então ele começa a agir sobre o indivíduo. Na sala, antes de sair da casa, temos outra presença que está atrás da poltrona coberta com lençol verde. Esse obsessor é uma mulher que está virada de costas para a câmera e passa somente a observar as pessoas da casa. Ela ainda não tem ação, mas caso ela tenha uma ação junto às pessoas, passa a dar problemas de enxaqueca, dores na cabeça e problemas de vista. Por quê? Porque ela começa a agir sobre a situação da nuca, pega o cerebelo, pega toda a parte de trás, e a parte de trás está diretamente ligado aos olhos. A ação dela, ela está somente no cantinho. Sabe, esconde-esconde? Ela está lá no canto dela só observando ela mesma, na parede, castigo. Só que quando ela passa a agir sobre os indivíduos, ela vai diretamente na região da nuca. E aí começa a causar um mal-estar. Então eu mandei isso para a Cris e falei, Cris, tá aí a análise, se você puder então verificar, me dar um feedback, como eu sempre falo para as pessoas. E a Cris me mandou o feedback, tá? Está exatamente aqui. Um e-mail mais curtinho, mas está aqui, não é mentira, tá? E a Cris pode se manifestar, eu só não vou expor, obviamente, os dados dela, porque tem um e-mail, e aí também não faz nexo. Boa tarde, agradeço imensamente pelo retorno e trabalho. Sobre a limpeza, acordei hoje com uma enorme sensação de leveza, um bem-estar geral, calma e tranquila, com certeza em virtude da limpeza feita. Tio Spook está de parabéns pelo excelente trabalho de sempre, porque a pessoa contrata os dois, a limpeza da casa e a análise. A análise não é obrigatório, ela é um ponto de curiosidade, as pessoas têm curiosidade de saber o que tem na casa. Eu sempre falo para as pessoas, se você não tem dinheiro para pagar a análise, não pague. Foque nas sessões de tratamento às suas enfermidades. Tem gente que fala, tio, porque eu tenho câncer, mas eu queria saber o que tem na minha casa. Esquece a casa. Foca na tua enfermidade. Mas tudo bem. Sobre a limpeza da residência. Todas as informações do relatório de fato se encaixam com o que aconteceu na casa. Vários membros da família que ali moravam faleceram, sendo que 2 deles faleceram ali na casa, principalmente no primeiro quarto filmado. Um tio meu faleceu naquele quarto, vítima de um câncer na boca e face. É o que eu falo, é surreal. A pessoa, ela acabou falecendo e ela ficou conectada ao leito onde ela estava, e ela estava completamente de branco, como um avental, uma roupa de hospital. No quarto da poltrona amarela, faleceu minha avó. A energia da morte, o quarto da morte. Também vítima de um câncer de mama. Aquela poltrona amarela mencionada no relatório era dela. Ela ficava sentada ali. Veja, o quarto tem uma área gigante, uma poltrona com coisas em cima, tem outros lugares, tem outras áreas. Ela estava do lado da poltrona. Praticamente não saía daquele quarto. Agradeço pela limpeza. A limpeza, ela também solicitou a limpeza comercial, ela também foi feita, tá? Nós não analisamos, eu não analiso áreas comerciais e cabe sim uma explicação. Áreas comerciais, primeira coisa, é um fluxo muito grande de pessoas, então como é que eu vou analisar entra e sai de várias e várias e várias energias? É ilógico. É a mesma coisa que eu ficar analisando entra e sai de cemitério.
Segundo, já aconteceu de eu analisar uma área comercial, uma empresa de marketing, e descobri que tinha um cara viciado em cocaína. E o dono viu isso, ele estava lá, presente, foi presencial. Eu falei, ó, aqui quem senta é uma pessoa usuária de cocaína. E o cara foi demitido. Aí eu perguntei pro dono, você demitiu ele porque eu te falei que ele era usuário de cocaína ou porque ele era um mau funcionário? Não, porque ele era usuário de cocaína e eu confiei no que você falou. Então não faço mais análise de área comercial. Esquece. Esquece. Eu não vou fazer mais esse tipo de coisa. Tá? Então é só limpeza da área comercial. Tá? Por fim, gostaria de mais uma vez agradecer pelo maravilhoso trabalho feito pelo Rodrigo. É um trabalho de altíssima qualidade, de muita importância para nós. Um grande abraço com os meus mais sinceros agradecimentos a Cris. Cris, você tem total liberdade de poder confirmar isso que foi lido na íntegra aqui no box do vídeo e constatar se é verdade ou não, ou colocar mais detalhes. Veja, é o que eu sempre falo, eu não nasci com dom nenhum, eu não nasci especial. Especial seria se eu fosse o Neymar, especial se eu fosse, sei lá, cara, o Steve Vai, especial seria, aí sim, entendeu? Eu sou só uma pessoa que dedicou a vida toda a estudos da religião, me aprofundei em algumas, outras eu não consegui me aprofundar, e que eu posso dizer para vocês o que realmente tem e o que não tem dentro das mesmas. E a habilidade da clarividência ela é desenvolvida junto ao budismo tibetano e ao hinduísmo, por escolas antigas do hinduísmo. Aí você vai desenvolver sim a clarividência, tá? Mas lembrando, ela não é o objeto, ela é um tropeço. O que acontece? Durante as práticas, você vai desenvolvendo certas habilidades, você vai refinando o seu corpo de energia, certos pontos vão ficando mais claros, e a partir disso é que as coisas acontecem, é que surgem estas habilidades com o tempo. É somente isso, qualquer um consegue desenvolver, qualquer um consegue aprender, isso não é um dom, tá? Tem que explicar para as pessoas, tem que desenhar para as pessoas. Eu nunca me coloquei como especial, nunca, tanto que eu me emociono junto com os depoimentos, eu choro com os depoimentos, é algo que mexe comigo, por quê? Porque é tão bom ver pessoas felizes, é tão bom ver as pessoas recebendo o seu tratamento, é tão bom ver que o feedback bate, é tão bom ver que o que eu faço tem um valor monstruoso para pessoas que realmente elas se dão o direito de contratar o serviço, tá? É isso. Foi a análise mais completa e mais complexa já vista. E vou te falar que eu fico feliz em ter esse feedback porque a gente toma risco, né? Eu tomei risco em analisar uma casa e ver que realmente tinham pessoas que faleceram e que precisava ser elucidado esses pontos. Até mesmo, se eu estiver errado, a pessoa fala, não, Rodrigo, você está certo ou você está errado, entende? Então eu agradeço a Cris, agradeço a todos que contratam esses serviços. Lembrando, a análise, ela não é uma obrigação, ela é uma curiosidade das pessoas, tá? Mas está aqui. E é o que eu falo para os pseudo-influencers da internet, os caras que ficam fazendo análise de homens de sunga e fazem tráfico de drogas, né, de substâncias ilegais no Brasil. Se realmente você duvida daquilo que eu faço, paga. Pede para sua esposa fazer o envio do material, paga, você não precisa nem falar que é o seu e-mail, pede para terceiros, cara. E simples, e depois vê se bate, se é verdade. Não precisa falar nada no vídeo, é só mostrar a casa, mais nada. Simples assim. Mas aqueles então que preferem o escarnecimento público e a ridicularização, continuam sendo ridículos. Porque está aqui, depoimentos e vários depoimentos, várias pessoas que realmente estão felizes e estão concordando com o que foi visto. Então é isso. Quero agradecer a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam, para que por meio de técnicas complementares, a gente complemente a medicina e não substitua. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físico, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas.
E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro, por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, Seja Membro e Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas, vai ser levado a uma página que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.